Aluguéis inflacionados, altas taxas de juros e falta de oferta são a receita caótica para a crise habitacional europeia. A regra de oferta e demanda está no topo das razões para a crise. Quanto maior a demanda e menor a oferta, mais caro é o produto. Fala rapaziada, eu sou o Phelps, estamos começando aqui mais um vídeo no canal. Rapaziada, muito obrigado aí por todo o apoio que vocês têm me dado, muito obrigado pelos comentários, pelos likes, muito obrigado pelas inscrições. Venho pedir novamente, continue se inscrevendo aí, rapaziada, deem um apoio, beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Então, rapaziada, hoje eu vou trazer aqui um vídeo muito interessante que, principalmente para vocês que moram no Brasil, não tem noção. Mas a crise imobiliária na Europa tá a níveis assim exorbitantes. Não sei se tem vindo muitos imigrantes para cá ou se realmente o Airbnb tem alguma coisa a ver com isso. E nesse vídeo aqui, cara, muito interessante, do canal Elementar, inclusive eu recomendo. O canal Elementar, cara, é um canal que agrega muito valor aí na internet, principalmente no YouTube, cara. Eles trazem conteúdos assim riquíssimos, cara, eu indico muito, beleza? Então nós vamos hoje aqui, vocês vão ver comigo e eu vou dar minha opinião sobre o que a gente vai ver no vídeo do Elementar, né, do canal Elementar. Então, rapaziada, fiquem comigo até o fim do vídeo, beleza? Que vocês não vão se arrepender porque o vídeo hoje tá top, beleza? Bora comigo. A Europa vive uma das piores crises de sua história, com os aluguéis e preços de casas atingindo valores astronômicos. Por lá, mais de 25% dos jovens entre 15 e 29 anos vivem em condições de superlotação, e na Irlanda, o percentual de jovens de 18 a 24 anos morando com os pais aumentou 10% em 5 anos. Em 2023, os aluguéis em Londres tiveram um aumento médio de 17%, muito acima da inflação e do aumento salarial, o maior salto já registrado desde 2014. Para você ter uma ideia de quão expressivo foi esse aumento, em uma década inteira, entre 2012 e 2021, o aumento médio dos aluguéis foi de 19%. E para completar, o aumento nos preços para comprar um imóvel nesse mesmo período foi de 47%. E o problema não para nos imóveis prontos, os preços para construir também são astronômicos, o que faz desta a pior crise na construção civil da Europa em décadas. Na Alemanha, novas licenças de construção caíram mais de 27% no primeiro semestre de 2023. E a Suécia está sofrendo sua pior queda desde a década de 90, com taxas de construção que não chegam a 1/3 do que é preciso para suprir a demanda por moradia. Ou seja, faltam moradias, os valores estão superinflacionados e o mercado de construção ainda enfrenta uma crise sem precedentes. E no meio disso tudo, uma guerra entre donos de imóveis que querem ganhar dinheiro de aluguel do Airbnb e o governo que não quer deixar isso acontecer. Então, como a Europa conseguiu chegar a esse ponto e quem são os grandes culpados? Esse vídeo é patrocinado pela Nomad, tem uma conta corrente global com saldo em dólar, seja para investir no exterior ou viajar com segurança, sem o risco de levar dinheiro vivo ou as altas taxas dos cartões de crédito convencionais. Abra sua conta agora usando o cupom ELEMENTAR no cadastro e ganhe até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Nomad, me patrocina também, beleza? Tô precisando. Tamo junto. Aluguéis inflacionados, altas taxas de juros e falta de oferta são a receita caótica para a crise habitacional europeia. A regra de oferta e demanda está no topo das razões para a crise. Quanto maior a demanda e menor a oferta, mais caro é o produto. Isso vale para roupas, jogos, eletrônicos e casas. Muitas metrópoles europeias, como Londres, viram os preços baixarem e subirem na medida que a pandemia chegou e foi embora. Com a volta do presencial, muitas pessoas tiveram que voltar a morar nas grandes cidades europeias. Com isso, o valor de moradia voltou a subir. Fora que durante a pandemia, como os jovens estavam optando por ficar na casa dos pais, muitos proprietários pensaram que já não valia a pena manter suas casas de aluguel, por isso optaram por vendê-las. Assim, em muitas metrópoles, a volta de trabalhadores e estudantes coincidiu com a falta de casas para alugar. Os altos níveis de inflação e o aumento das taxas de financiamento acabaram fazendo as pessoas que antes teriam dinheiro para comprar optarem pelo aluguel, aumentando ainda mais a demanda. Mas a grande pergunta é, por que está faltando casa?
Bom, além do fator pandemia que fez os proprietários enxergarem na venda uma opção mais vantajosa, as hipotecas altas foram outro incentivo para eles optarem por vender seus imóveis, diminuindo o estoque de casas para alugar e piorando a crise. E para piorar, eles não conseguem simplesmente construir mais. A inflação alta levou os custos de construção às alturas, dificultando novas obras. E como se isso já não bastasse, os países europeus têm ainda os fatores histórico e de falta de espaço para administrar. Construir em alguns países europeus apresenta alguns desafios devido à preocupação com a preservação do aspecto histórico das cidades, resultando em processos burocráticos complexos. Conseguir autorizações para a construção de arranha-céus, uma potencial solução para a falta de espaço, é particularmente difícil. Essas políticas refletem a prioridade em manter a estética urbana. E a questão fica ainda mais profunda quando você descobre que a falta de moradia é só uma parte da crise. As casas não são as únicas coisas que estão caras na Europa. Os países europeus estão sendo extremamente afetados pela guerra na Ucrânia. Já que a Rússia exporta gás para a União Europeia, a guerra causou uma crise energética gigantesca. Em outubro de 2022, à medida que os custos... E só uma interrupção aqui. No outro mandato do Trump, ele foi se não me engano, foi na Alemanha ou na França, e viu que eles estavam literalmente nas mãos dos russos com relação ao fornecimento de energia. A Europa com essa coisa de o mundo verdinho, o mundo ideal, o mundo verde, não vamos poluir. Os russos estão nem aí, filho. Os chineses não estão nem aí. Beleza? O que eles fizeram? Continuaram mandando ver ali gás, tudo mais. Enquanto os países europeus que têm toda essa coisa da beautiful people, né? Não, olha, não vamos poluir. Não tô dizendo que tem que destruir tudo, né, rapaziada? Mas tá aí, olha. Pararam suas usinas nucleares, né? Alguns países que tinham de fornecimento de energia ficaram na mão dos russos. Agora estão aí. Principalmente os países do norte lá da Europa, que é frio pra caramba no inverno. Irmão, lá é o seguinte, faltou gás, faltou aquecimento, negão. É um abraço. Vão congelar e vão de Vasco. Então é importantíssimo o gás e as energias, né? Só que ficaram com essa coisa de não vamos poluir, não vamos poluir. Agora estão aí, queimando carvão como nunca para gerar energia. De importação aumentaram após a invasão da Rússia na Ucrânia, a inflação na área do euro atingiu o pico de 10,6%. Mas no meio dessa confusão toda e com uma escassez de recursos e moradias, duas tendências surgem no horizonte: o aluguel compartilhado e o aluguel temporário. Ambos deixaram de ser uma realidade apenas de universitários. Isso é verdade, rapaziada. Muitas famílias aí que, para conseguir manter a casa, né? Às vezes até pessoas que estão pagando ainda a casa própria, isso aí é igual em todo mundo. Se você deixar de pagar, o banco vem e toma de volta, certo? Então, começaram a alugar os quartos, ou seja, compartilhar o próprio lar, né? Isso aí é péssimo. Eu já vivi em quartos e realmente, cara, não recomendo pra ninguém. Mas será que essa é realmente apenas uma fase ou é tendência de mercado? E quem são as pessoas mais afetadas por essa crise? Aluguel compartilhado não deve ser uma novidade se você mora em alguma metrópole superlotada como São Paulo. Nessa modalidade, ao invés de alugar um apartamento inteiro, você aluga só um quarto e compartilha os outros cômodos com os demais moradores. Com a alta no preço de moradia, compartilhar aluguel virou praticamente regra em várias cidades da Europa, principalmente entre os mais jovens. A jornalista Tátila Mendes se surpreendeu quando descobriu que era assim que se vivia na Espanha. Ela conta que foi um choque enorme descobrir que compartilhar apartamento é um dos jeitos mais comuns de viver em Barcelona. E o mais engraçado, rapaziada, aqui é a gente que é brasileiro que não está acostumado com isso. A gente chega aqui e acaba passando por isso, é um choque de realidade absurdo. A gente realmente não está acostumado com isso. Aqui em Portugal, por exemplo, os indianos já estão acostumados desde a Índia em viver assim em superlotação, né? Então, às vezes eu já vi alguns portugueses falando assim: não, vocês estão acostumados, vocês vivem sempre ali, amontoados, alugam casa. Eu falei: olha, isso não é a cultura do Brasil. Isso aí, sinceramente, eu nunca vi pessoas que não sejam da mesma família vivendo amontoados na mesma casa, igual os indianos estão acostumados.
Aqui é uma questão de sobrevivência, né? A pessoa não vai morar na rua. Mas é só um ponto. Ela conta que essa é uma prática muito comum, principalmente entre os jovens, consequência direta do fato de o preço do aluguel por metro quadrado estar na média de 16 euros em fevereiro de 2022. E se as casas compartilhadas estão na moda, as de temporada então nem se fala, e essas são apontadas como parte do problema. Os altos impostos acabaram influenciando o proprietário europeu de duas formas: ou ele vendeu sua propriedade e se livrou logo do problema, ou entrou no mercado do aluguel temporário para lucrar muito mais com seu imóvel. E realmente os aluguéis temporários podem ser muito mais lucrativos para os proprietários. Acontece que o interesse exagerado por esse mercado agrava ainda mais o problema de oferta de aluguéis de longa duração. Em Veneza, por exemplo, nas ilhas centrais da cidade, já existem mais acomodações para turistas do que para residentes permanentes. Filippo Celata, professor de Geografia Econômica da Universidade La Sapienza, de Roma, disse o seguinte à Folha: o efeito mais direto e perigoso é a redução da disponibilidade de unidades para aluguel a longo prazo. Isso compromete o acesso à moradia da população de renda baixa e média, e quando o fenômeno é concentrado em uma área, produz efeitos na cidade toda, alimentando a desigualdade entre bairros ricos e pobres. Cidades como Roma não têm nenhum tipo de norma para regulamentar esse mercado, mas várias cidades europeias estão se mexendo para controlar a modalidade. Esses argumentos parecem um completo absurdo. Se já não bastasse pagar imposto sobre a propriedade, os governos querem dizer o que você pode ou não fazer com algo que é seu. Esse assunto se tornou tão complexo e polêmico que nós inclusive já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o chamado efeito Airbnb. Uma das artimanhas dos governos é limitar a profissionalização do setor, como quando uma pessoa administra várias locações no Airbnb. Outra estratégia é determinar um limite máximo de tempo para os aluguéis. Em Amsterdã, o limite é de 30 dias por ano. Em Paris, pode chegar a 120. Florença foi ainda mais longe, proibindo registros de novas acomodações de curta duração. A Joseph Rowntree Foundation aponta problemas prévios que culminam no aumento dos aluguéis temporários. Taxas de juros crescentes e alta inflação levam a um congelamento do mercado em um cenário onde a construção para, as transações estagnam e aí sim os investidores ricos compram propriedades para aluguéis de curto prazo. Os aluguéis continuam subindo e os proprietários vulneráveis ficam presos em moradias inacessíveis. Assim, o aluguel de curto prazo é, na verdade, uma solução paliativa para o proprietário, que se vê sufocado por alta taxa de juro, dificuldade de vender seus imóveis e aluguéis que não trazem um retorno satisfatório para o valor do imóvel. No Brasil, o aluguel temporário é amparado pela legislação. Na Lei do Inquilino, os artigos 48, 49 e 50 falam exclusivamente dessa modalidade. Aqui, o prazo máximo para a locação é de 90 dias. Mas isso não impede os preços dos aluguéis de irem às alturas. Segundo dados do Quinto Andar, considerando os preços anunciados online, entre março de 2022 e março de 2023, o valor médio para alugar um apartamento subiu 126% em Buenos Aires, 12% na Cidade do México, 11,2% em São Paulo, 10,9% em Quito e na Cidade do Panamá e 6,3% em Lima. O caso de Buenos Aires é emblemático. Segundo matéria da BBC, embora exista uma lei que regule o mercado de aluguéis, na prática não funciona, afirma Gervásio Munhoz, presidente da Associação de Inquilinos. Aluguéis na Argentina funcionam sob a lei da selva, diz ele. Os especialistas preveem que, enquanto a inflação no país não cair, os preços dos aluguéis em Buenos Aires também não vão diminuir. As razões e problemas se assemelham à Europa. Mas se por um lado a situação do morador está pior pela falta de aluguéis de longo prazo, para quem quer viajar está muito mais fácil, porque há muitas opções de estadia que alguns anos atrás não existiam. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí do Elementar. Eu não quis pausar muito para vocês entenderem bem ali, porque é um assunto assim, precisa de uma certa atenção, entendeu? E a realidade é essa, rapaziada. Os aluguéis realmente estão estourando mesmo. Tá muito difícil você arranjar casa. E eles também fizeram um vídeo ali focando exatamente em Portugal, porque eu já ouvi e tem se propagado muito aí na mídia que a culpa dos preços elevados das rendas foram dos imigrantes, entendeu? Só que esse vídeo refuta, eu acho muito interessante. Então deixem nos comentários aí se vocês quiserem que eu traga esse vídeo pra gente ver aqui, pra gente comentar, beleza? Que eu acho bem interessante. Comentem aí, deixa aqui abaixo desse vídeo, beleza? Que eu vou trazer pra gente ver
no próximo vídeo. O que eu ia dizer para vocês? Vou deixar também, rapaziada, aqui na descrição do vídeo uns links que eu acho importante, com as dicas de livros e alguns cursos úteis, entendeu? Então, rapaziada, vão lá, dão uma olhadinha, ver se vale a pena para vocês, beleza? Qualquer coisa é só clicar no link que vai dar lá e vocês conseguem ver tudo, todas as informações, beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje foi sobre isso. Eu acho que ficou tudo muito bem explicadinho, ok? Na minha opinião, eu acho que só tende a piorar, infelizmente, porque todo mundo quer morar perto das capitais e dos grandes centros, porque o trabalho está lá, né? Não é que as pessoas querem, né? O trabalho está lá, não tem muita opção. Pronto, se os governantes que eles deveriam fazer era pegar e expandir mais para o interior as empresas, dar algum incentivo fiscal para as empresas poderem ir para lá e poder construir mais casas para o interior, porque normalmente, por exemplo, aqui no interior de Portugal tem muitas aldeias que estão basicamente virando cidade fantasmas, não vive quase ninguém. Agora, se tivesse uma empresa lá que desse trabalho, uma não, né? Várias, as pessoas poderiam voltar a repopular essas áreas. As pessoas até que nasceram nessas áreas poderiam se sentir até melhor, né? Porque muitas vezes essas pessoas saem do interior e vêm para a capital, que é uma vida totalmente agitada e diferente do que eles viviam lá. E pronto, então acaba todo mundo se concentrando em 2 ou 3 cidades e vira isso que está acontecendo. Alguém está ganhando com isso, eu sei que não sou eu e sei que também que muitas pessoas aí que alugam casas também não acredito que estejam ganhando grandes coisas. Agora, quem está usando para Airbnb com certeza está ganhando. E não são portugueses e nem imigrantes. Com certeza são pessoas aí que têm muito dinheiro de países aqui do lado, né? Enfim, mas depois eu vou trazer um vídeo que ele explica bem sobre isso aí. E acho que vale muito a pena a gente ver, beleza, rapaziada? Tamo junto, muito obrigado, é nóis.